Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro Abade. Hoje, continuando a partir do parágrafo 1655, a gente estava falando do sacramento, né? Do sacramento do matrimônio, e além da fidelidade, do amor conjugal, que se abre, né, a unidade do casal, né, então a união. Então os dois fins do matrimônio são união e procriação. Então a união é o princípio geral, né, então, e a procriação é a decorrência dessa união. Então desse estado, a partir do momento em que estão casados, se torna uma igreja doméstica. A partir daqui do parágrafo 1655 afirma isso, e outros documentos da igreja também afirmam isso. Então o que acontece é que Cristo quis nascer e crescer no seio de uma família, de uma sagrada família, de José e Maria, né? E a igreja não é outra coisa senão uma família de Deus. Então isso é a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo pelo batismo, então fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então o que acontece é que a família também, desde a origem, o núcleo da igreja sempre foi o quê? A família, por aqueles que com toda a sua casa se tornaram cristãos. Então todo mundo, todos os personagens, todos não digo, mas a grande maioria dos personagens que a gente vê em Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo e São Pedro, quando se convertia um, toda a família se convertia. Depois de um milagre, todos eles mudavam. Então tudo isso era agora um princípio de unidade, um princípio entre os cristãos. E o que acontece a partir desse momento é que todos eles voltavam o seu coração para Deus. Nos nossos dias, né, o mundo se tornou um pouco estranho e até hostil à sua família, né, porque de verdade a família tem uma importância primordial na educação de todas as pessoas, parágrafo 1656. Então vai né, com os lares, né, de fé viva e radiante. Então a igreja doméstica, que nasce nos lares, no seio da família, ela é, para os filhos, e pela palavra e pelo exemplo, o primeiro lugar da fé. Então a família, Deus quis nascer numa família, Deus quis ter o afeto, os cuidados de uma família, e a igreja começa exatamente no lar. A igreja começa no exemplo dos pais, na fidelidade ao matrimônio, tanto que do lado, né, um dos fins do matrimônio é a procriação, quer dizer, a constituição da família. A família se constitui na unidade entre marido e mulher, mas na geração dos filhos. Então, por isso a família tem os dois fins do matrimônio. A união entre marido e mulher, uma só carne, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, e a procriação, que são, na verdade, uma propagação do amor do marido e da mulher nos filhos. E depois na educação, e depois nos cuidados, e depois dos filhos para com os pais na obediência. Então, tudo isso forma a sociedade. Então, a igreja doméstica é o plano divino para a salvação, para a ordem do mundo. Isso de ordem já natural. Cristo quis isso na igreja, é verdade, mas isso já tinha uma ordem natural. Deus criou assim, Deus criou dessa forma. As crianças são tão necessitadas, né? Quantos animais, quando nascem, né? Por exemplo, uma girafa, uma zebra, no meio da selva, nasce, cai, já fica de pé e já começa a andar, né? Se todas as crianças fossem assim, estava fácil, né? Mas não é assim, né? Então o que acontece é que são tão debilitadas, tão limitadas e dependem tanto dos pais, que é no afeto, no conchego dos braços, dos cuidados, é que cresce a ternura, o afeto, o amor entre pais e filhos. Então isso Deus quis que fosse assim, para que todo mundo tivesse, de certa forma, não um sentido de gratidão, mas somos devedores dos nossos pais, né? E os pais por assim por diante. Todos nós devemos aos nossos pais esses cuidados, ainda que não tenha sido o mais perfeito lar, ainda que não tenha sido o mais verdadeiro lar,
ainda assim dependemos de tudo isso. Então o que a igreja propõe é exatamente isso, que ali crescem, né, os filhos na palavra, no exemplo, né, e os pais são os primeiros mestres da fé. São eles que ensinam a fé aos filhos. E eles devem ensinar não só por palavras, mas principalmente por exemplo. Por isso, seguir Cristo, imitar Cristo, é dar aos filhos o que Cristo queria dar aos filhos pelos pais. E esse é o princípio do matrimônio. Ali que o lar cresce. O lar cresce exatamente nesse sentido. É na família que se exerce o modo privilegiado do sacerdócio batismal. O pai de família, a mãe e os filhos são membros dessa família. E na recepção dos sacramentos, na oração e na ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa, todos ali crescem. Então, é esse o sentido do lar. O lar é assim, é a primeira escola da vida cristã. E nessa escola, o enriquecimento humano é necessário. Então, é preciso crescer, né, não só na fidelidade, na fé, no exemplo, na ternura, no carinho. Então, o que acontece a partir desse momento é que aí, né, no final do parágrafo 1657, diz assim: é aí que se aprende a fadiga, a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e ao mesmo tempo reiterado, e sobretudo o culto divino pela oração e a oferenda da sua própria vida. Ali aprende, nesse lar, a viver a vida de Cristo, a viver a vida em Cristo. Né? E o que acontece é que as condições concretas para isso, né, é fazer a vontade de Deus. Estão particularmente próximas do coração de Jesus e merecem uma atenciosa afeição e solicitude da igreja, e principalmente, né, dos pastores, o grande número de pessoas, né, que também vivem, de certa forma, o celibato, mas todas elas dependeram de uma família, todas elas cresceram num lar, todas elas são devedores, né, daquilo que é próprio da natureza humana, da natureza que Deus quis que fosse assim. Então, nesse sentido, o que Deus quer é que muitas pessoas, né, às vezes ficam sem famílias, algumas pessoas que não casam, outras que são celibatárias, outras que são estéreis. Então tudo isso acontece. Não tem uma família? Tem, ainda que sejam casadas, tem já uma família, não é completa com os filhos, mas já é uma família. E os que não casaram, não viveram numa família, sim, já viveram numa família com os pais, então já sabem o valor da família. Então todo mundo já sabe qual é o valor e qual é o sentido da família. Portanto, a igreja doméstica, né, é a grande família que é a igreja. Ninguém está privado da família neste mundo. A igreja é a casa e a família de todos, especialmente para quantos estão cansados e oprimidos. Então, mesmo que não houvesse uma família, uma criança que cresce num orfanato, que teve uma família de origem, mas não teve uma família de afeto e cuidados. Mesmo uma criança dessa, mesmo que não tenha, ela sempre vai buscar o afeto e o carinho e o exemplo do que ele vê nos outros. Então todo mundo sabe o que é certo. Mesmo que a gente viva o errado, a gente sabe o que é certo, porque vê pelos outros. Aqui, instintivamente, o ser humano sabe. Por que eles sabem que o canibalismo é ruim? Porque ninguém gostaria de ser comido vivo, nem gostaria de virar comida de outras pessoas. Então, o que acontece é que o ser humano, mesmo naturalmente, ele aprende. Basta ver as histórias, né, do Tarzan, do Mowgli, é tudo historinha, né? O Tarzan cresceu no meio dos macacos, dos gorilas, né, e o Mowgli cresceu no meio dos lobos, né? Mas eram humanos, tinham atitudes de animais porque viam, mas como se viram diferente e têm capacidade racional, não viveram assim para sempre. Então cria-se uma afeição, um afeto até pelos animais, que é isso que mostra o desenho, né? Um desenho é só uma historinha, é uma literatura, né? Não tão infantil, né? Mas quase que uma literatura para mostrar os instintos naturais dos seres humanos. Tanto que nem falo muito dessas duas histórias, porque vai quase que contra a ideologia. Então por quê? Porque na verdade tem um instinto natural. O instinto natural é que o Tarzan é uma coisa, o Mowgli é outra coisa. Não, são pessoas no meio de animais, no meio de outra cultura, sem a educação da fé, e que aprendem tudo. Aprendem a falar, aprendem a conviver, aprendem a cultura, aprendem a educação, aprendem tudo. Então, nesse sentido, o ser humano foi criado por Deus. E a criação e a vontade de Deus é que ele cresça num lar.
E esse lar é o primeiro mistério da igreja. Foi assim, a vontade de Deus é nascer ali. Então, por isso o sacramento do matrimônio tem esses dois grandes fins. A união entre o marido e a mulher e a procriação. Não só a geração dos filhos, não só a educação dos filhos, mas a convivência e o amor mútuo. Então isso é o que pede a igreja para que as pessoas entendam. Aqui a gente termina essa parte, né, dos sacramentos, do matrimônio. Agora a gente vai entrar em dois temas, né, que fazem parte da igreja e que, na verdade, eles entram como sacramentais, não entram como sacramentos, mas sacramentais, um complemento. Então, o que são os sacramentais? Sacramentos são aqueles que infundem, que Deus infunde a graça para uma vida nova, seja de batizado, de matrimônio, da ordem, da crisma, né? Então, infundem uma graça especial no ser humano. Pelos sacramentos, infundem uma graça especial, né? Mas já, né, diferente dos sacramentos, o que significa esses sacramentais? Eles têm os significados de efeitos espirituais, eles ajudam na espiritualidade. Então não são atos sacramentais, ou são atos sacramentais apenas de bênçãos sacramentais para que a gente use os instrumentos, né, para nossa santificação, né, como efeito que ajuda na fé, mas que não é a graça divina, né, como são os sacramentos. Esses sacramentais são instituídos pela Igreja em vista da santificação de certos ministérios seus, né, de certos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como o uso de as coisas úteis ao homem, né. Podem também responder às necessidades, à cultura, à história própria do povo cristão, de uma região, de uma época, né. Então compreende o quê? 3 coisas para que haja, né, essa bênção desses sacramentais. A oração, acompanhada de determinados sinais, às vezes de imposição das mãos, com o sinal da cruz, e às vezes a aspersão da água benta. Às vezes tem todos eles. Às vezes tem a oração, a imposição das mãos, o sinal da cruz e a água benta. Então às vezes os sacramentais exigem, pode ser só a imposição das mãos, pode ser só a bênção, pode ser só a água benta, pode ser só a oração, pode ter os 4, pode ter só uma parte. Mas normalmente os sacramentais são o quê? Objetos destinados à devoção. Uma imagem, né, um terço, né, a água benta, o sal. Então esses são sacramentais que ajudam na fé e ajudam a combater, né, ajudam a fortalecer a nossa confiança, a nossa fé, a nossa devoção e o nosso amor por Deus. Tá bom? Então esses dependem, né, também aqui no parágrafo 1669 diz assim: dependem do sacerdócio batismal, né, todo batizado é chamado a ser uma bênção e a abençoar. Eis porque os leigos podem presidir certas bênçãos, por exemplo, a bênção do alimento, que esse não tem nem o sinal da cruz, nem a água benta, mas tem a oração. Então, a oração que faz, né? Abençoai, Senhor, a nós esses dons que de vossa bondade recebemos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, quer dizer, você pedindo a bênção aos alimentos antes de almoçar. Abençoai, Senhor, esses alimentos que vamos receber de vossa bondade, e fortaleça aqueles que não têm alimento na sua mesa. São várias orações que podem ser feitas. E é a bênção dos alimentos. Essa bênção não exige o sinal da cruz, nem o sacramento da ordem do padre. Esse é uma bênção do alimento. Isso pode ser dado, qualquer um pode, porque todos nós somos uma bênção. Mas esse é um pedido, por isso se faz a oração. Tá bem? Então esse é um sinal, né? Então os leigos são chamados a ser também uma bênção. E certas bênçãos, como essa do alimento, é possível fazer. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, parágrafo 1670, mas pela oração da Igreja preparam para receber a graça e dispõem a cooperação a ela. Então os sacramentais, eles são uma abertura à graça. Por exemplo, quando a gente vai rezar a via sacra, então a via sacra é um sinal da bênção, é um sacramental, então tem a via sacra, é dada a bênção na via sacra. A via sacra é um sacramental, a cruz é um sacramental, a água benta é um sacramental, o terço é um sacramental. Todos esses objetos abençoados, eles nos servem para meditarmos um pouquinho a vida de Cristo,
o amor de Deus. Então, para isso que eles servem. Então, são esses sinais, é uma abertura para a graça. Quando a gente faz a via sacra, quando reza, né, diante de uma cruz, quando, né, reza o rosário, meditando os mistérios da vida de Cristo, acompanhado acompanhado de Nossa Senhora. Então, isso aqui são sacramentais que ajudam na fé, ajudam a viver melhor a graça recebida, do batismo, da crisma, e assim do matrimônio e assim por diante. Então, os sacramentais são instrumentos que nos ajudam. É a mesma coisa que quem faz uma viagem, pode fazer a viagem de avião, carro, navio ou a pé de bicicleta. Então, quer dizer, qual é o instrumento que levou para o fim último da viagem? Pode ser qualquer um. Então, eles são instrumentos. Os sacramentais são instrumentos que nos ajudam a viver. Tá bom? Então, são diversos sacramentais. Toda bênção é o louvor de Deus e o pedido para obter seus dons, né? Então, o que acontece é que em Cristo, os cristãos são abençoados por Deus Pai, de toda sorte de bênçãos espirituais, diz na carta aos Efésios, né? É por isso que a igreja dá a bênção, invocando o nome de Jesus Cristo e fazendo habitualmente o sinal da cruz de Cristo. Então, normalmente, os objetos abençoados são com esse fim. Para qual o fim do objeto abençoado? Para que a gente cresça na fé, na piedade e no amor. Tá bom? Meditando os mistérios de Cristo. Parágrafo 1672 diz assim: tem por efeito consagrar pessoas a Deus, né? E reservar para o uso litúrgico objetos e lugares. Por exemplo, o padre na missa são abençoados os paramentos do padre, o cálice tem uma bênção própria, o altar tem a consagração do altar, a sagração do altar. Então, na igreja tem as velas, né, as luzes, também tem a bênção daquelas velas. Então, tem várias bênçãos, vários sinais. As imagens são abençoadas. Então, tudo isso para que seja um sinal sacramental que ajude a viver bem a fé. Então, tudo que a gente pode usar na igreja, quase tudo é abençoado, né? Então, praticamente todas tem bênção de sino, bênção do confessionário, bênção, acho que só não tem bênção dos bancos, do que o Santo Povo. A única coisa que acho que eu não vi abençoar até hoje foi o bênção de banco, isso eu não vi ainda, né? Mas o resto tem tudo, dos altares, das imagens, né, de sino, do confessionário. Então, tem as bênçãos de todos esses objetos destinados a vivermos bem e a buscarmos as graças de Cristo. Né? Figuram a bênção, né, muitas vezes do abade, da abadesa, no mosteiro. Então, eles têm a propriedade de dar a bênção também ali dentro dos mosteiros. Né? A consagração das virgens também é uma bênção especial. Né? O rito de profissão religiosa, né, a bênção, né, de certos ministérios da igreja, leitorato, acolitato, os catequistas, todos esses também são uma bênção, são de certa forma sacramentais. Diferente das freiras, que a bênção da consagração delas é uma bênção, a bênção é sacramental, mas a consagração, né, não tem um valor de ordem, tanto é que é chamado de ordem das virgens, né, ordem, né, congregação, instituto, porque tem essa ligação com Deus. Então é uma consagração da própria vida, que é aqueles que se fazem, né, eunucos por amor do reino de Deus. Então, é uma consagração ao serviço de Deus e da igreja. Então, a igreja exige publicamente, com autoridade em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto sejam protegidos contra a influência do maligno e subtraídos do seu domínio, faça-se o exorcismo. Por isso existia, né, a bênção do exorcismo da água e do sal, e o exorcismo às vezes de uma cruz. Por exemplo, a cruz com aquela medalha de São Bento é uma cruz de exorcismo, porque a medalha de São Bento foi criada para exorcismo, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, afasta-te de mim. Então essa bênção é uma bênção de exorcismo. Então, e ela normalmente, essa cruz se colocava, porque a medalha já é uma cruz. Então o principal da medalha é uma cruz. Mas se colocaram, na prática atual, colocaram aquela medalha dentro da cruz, para que seja uma bênção sacramental, né, que tem valor de exorcismo. Não é o exorcismo. O exorcismo só quem pode é um padre nomeado pelo bispo. Não é qualquer padre. Só um padre nomeado pelo bispo é que pode ser o exorcista da diocese. Tá bom? Na diocese a gente tem um, né, que é nomeado pelo bispo. Então só esse padre é nomeado. Qualquer outro padre poderia fazer? Sim, mas com nomeação do bispo, só esse. Tá bom? Então esse pode fazer sempre. Os outros não. Então, o que acontece é que as diversas piedades que circundam a vida sacramental da igreja
como a veneração das relíquias, a visita aos santuários, as peregrinações, as procissões, as vias sacras, né, às vezes até danças religiosas, o rosário, né, as medalhas, todos esses são instrumentos que podem ser abençoados, exatamente para não só para recebermos, para sermos introduzidos na vida sacramental e na graça, mas nos preparam para isso, tá bom? O principal, por exemplo, a gente tem as relíquias na igreja. O que são as relíquias? Pedacinho de gente que um dia, né, serviu a Deus e amou muito a Deus. Então é só uma relíquia, é um pedaço de um santo. Quer dizer, é um resto, por isso chama relíquia, né? É o resto. Então, um pedaço da vida daqueles que amaram a Deus. Aqui no mundo sobrou a carne, mas a alma subiu direto a Deus. Então, as relíquias servem também para entendermos que aqueles que seguiram a Cristo estão mais perto de Deus e podem ser colocados nos altares, porque a vida deles se configurou à vida de Cristo. Por isso que os santos foram proclamados, eles falam, esses subiram aos altares, porque se colocar em cima do altar, né, porque assim, o altar normalmente era o lugar que ficava a relíquia de um mártir. Os primeiros cristãos, quando eram perseguidos, o único culto que não era proibido no Império Romano, que dava chance dos cristãos viverem sem ser perseguidos, era o culto dos mortos. Porque os romanos iam no cemitério e levavam comida para o morto. Então isso para eles era um culto normal, levar comida para os mortos, como se os mortos na outra vida precisassem de comida, tivessem necessidade. É verdade que de uma certa forma sim, como Jesus não tinha ressuscitado, estavam na mansão dos mortos, ou seja, necessitados do quê? Do pão da vida, que quando desceu resgatou a todos. É bonito até pensar que a ideia, mesmo sendo mundana, tinha uma razão e um sentido quase que natural de uma espera, né? Então esperavam comida? Não, esperavam um verdadeiro alimento. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E quando os cristãos eram perseguidos, o que eles faziam era isso. Eles levavam pão e vinho para serem consagrados no corpo e sangue de Cristo, mas eles levavam pão e vinho e põem em cima do túmulo de um santo. Por isso que o altar, ele é comprido, tem o formato de túmulo. Que embaixo ficava o túmulo de um mártir, aquele que deu testemunho da fé. Então eles colocavam em cima, que era uma lápide assim, igual isso daqui, era uma urna, que colocava dentro e colocava o pão e o vinho em cima, e o padre estava celebrando missa. Quando chegava o Império Romano, ele dizia, o que vocês estão fazendo? Oferecendo comida aos mortos. E não era, né? Na verdade, essa era mentira, né? Porque na verdade estavam celebrando a missa. Mas se soubesse que estava fazendo culto a Deus Uno, seriam todos mortos ali. Então eles faziam de certa malandragem e faziam isso, era culto aos mortos. E por que eles celebravam na catacumba? Porque era escondido? Não, porque lá era o cemitério. Então quando eles chegavam lá, estava um monte de gente reunido, o que é? O culto ao morto. Porque estava no cemitério, não era um lugar de oração. Então é bonito ver isso, por isso que as missas, a igreja celebrava, por causa da perseguição, celebrava escondido nas catacumbas. Não, era publicamente que celebrava. Os cristãos não tinham medo de morrer. A única coisa é que eles não podiam ficar sem missa. Então o que eles fizeram? Para ser menos perseguidos, vamos fazer no cemitério de uma vez, já que é o único culto permitido. A gente faz em cima do túmulo de um morto, de um mártir. E aí por isso que os mártires eram ali. Os primeiros mártires, São Fabiano, que é Papa, Santa Cecília, São Sebastião, todos esses túmulos, esses mortos estavam ali e era ali que se celebrava. Então é bonito ver esse detalhe, né, de carinho. Peraí, tá. É que essas bênçãos a distâncias aí que tá. Por exemplo, o Papa dá uma vez por ano a bênção Urbi et Orbi. Urbi é na cidade urbana, por isso Urbi, naquilo que é a cidade. O Papa sai na janela e dá a bênção à cidade de Roma. Et Orbi, Orbi é a órbita, dá a bênção ao mundo, à cidade de Roma e ao mundo. É uma bênção que o Papa dá. Aonde chega essa bênção? A quem ouviu. A quem ouviu. Por exemplo, a água que é abençoada pela televisão e pela internet. Sim, essa bênção vale se é ao vivo e a pessoa está ouvindo. Vou deixar o copo aqui e vou lá trabalhar. A rádio ligado, o copo na frente e a pessoa foi trabalhar. A água está abençoada? Então é isso. Então a bênção é aquela quando você ouve, está ali ao vivo, você não está lá, mas está presente, está vendo ali o que está acontecendo, é como se você tivesse. A bênção do Papa é Urbi et Orbi, né? A bênção à cidade e ao mundo. Então você está participando ali, recebe as bênçãos.
Ah, o Papa deu a benção a todos? Sim, deu a benção a todos, mas quem não ouviu, como é que foi a benção para ele? Tinha intenção, realmente, às vezes não tinha internet, não tinha nada, estava sem sinal, queria receber, a intenção de receber, sim, pode ser que tenha recebido. Agora, se recebeu, não é na minha conta que vai colocar, ou se não recebeu. Não, a missa, a questão é essa, a missa tem que participar da missa, lá na parte da missa, tem que participar presencialmente. Só está dispensado de participar presencialmente sem cometer pecado quem está doente ou impedido de ir, por exemplo, está numa prisão, a pessoa está prisioneira e não pode ir na missa, então não tem como ela ir na missa. Queria ir na missa, mas não pode. Né? Pode ser prisioneira por um crime, pode ser prisioneira por injustiça ou por perseguição. Então, quer dizer, ela está prisioneira, não pode ir na missa, então ela cometeu o pecado? Não, porque ela está prisioneira, está impedida de ir, seja pela doença, seja pela prisão, ou quando você cuida de uma pessoa que não pode ficar sozinha. E uma semanal? Quando você está em casa, você liga lá e... Ah, não, participar da missa, se você está doente, está no hospital, ligou a televisão, viu a missa, tá bom, participou da missa? Sim, não foi presencial, mas participou da missa, participou, serviu como oração, serviu como preceito, não, porque não comungou. Ah, fez comunhão espiritual? Sim, fez comunhão espiritual, mas é a mesma coisa? Não. Então é essa que é a diferença, tá bom? Então a participação viva, real e ao mesmo tempo com a comunhão é o que dá o valor. Por exemplo, se você vai numa comunidade, que aqui acho que está aqui vai falar, se você vai numa comunidade, chega lá, descobre que o padre está doente, o padre está internado e só tem um padre na cidade e não vai ter missa naquele dia, vai ser celebração com comunhão. Você vai receber a comunhão? Vai. Foi missa? Não, mas foi culpa sua? Não. Agora eu sabia que era celebração, mas a cidade mais perto estava a 50 quilômetros, não dava para ir, então você também não tem culpa. Agora a cidade vizinha estava ali 5 quilômetros, você tinha carro, dava para ir? Dava. Então é isso, tá bom? Então uma coisa é a possibilidade, outra coisa são as circunstâncias. Às vezes as circunstâncias não é que mudam os atos, mas as circunstâncias complicam. Se você está doente, como é que você vai na missa? Não dá para ir. Aquele período da pandemia, que a gente não podia ir para a missa, e não podia comungar, então você faltou em todas as missas, estava em pecado mortal, você faltou 6 meses na missa, porque foi 6 meses que nós ficamos presos, né? Você ficou 6 meses sem ir na missa, então faltou? Não, a gente participava na televisão e fazia comunhão espiritual. Então o que dava para fazer, a gente fazia. Eu vejo pessoas durante a semana, não vem a missa, mas eu assisto em casa, se isso não aparecer. Não, isso sim, pode, porque não é obrigatório. Mas não tem o mesmo valor porque não tem comunhão, né? Porque é diferente a comunhão. Uma coisa é você receber a comunhão, outra coisa é falar assim, eu estou arrependido dos meus pecados, mas não me confesso. Uma coisa é o sacramento, que a Eucaristia, o sacramento, é a comunhão, não é só a participação. Por exemplo, uma pessoa que vai na missa é surda, não tem a pessoa que faz os sinais de Libras, não faz. Então, a pessoa é surda, ela só vê. E comunga, ela participou da missa? Participou. Ela não viu nada? Participou. Uma pessoa cega, não viu nada, só ouviu, participou da missa. Comungou? Participou. Então assim, dentro da limitação de cada um, a gente participa, tá bom? Então essa é a participação dos cristãos. Então essa participação, os sacramentais nos ajudam a preparação para a missa. Então, a gente reza um terço antes da missa, é um sacramental que ajuda você a viver mais a missa. Na quaresma, então a gente faz a via sacra, é um sacramental que ajuda a meditar os mistérios da paixão de Nosso Senhor. Então esses sacramentais, a cruz, o beijo na cruz diante de uma contrariedade, né, aceitar as cruzes de cada dia. Você beija a cruz diante de uma contrariedade, uma chateação. Em vez de falar um palavrão, beija a cruz. Pronto, aí é um sacramental, te ajuda a viver na presença de Deus? Sim. Então por isso... Beijar a cruz mesmo, puxar a cruz, beijar a cruz. Diante de uma contrariedade, beijar a cruz e aceitar. Meu Deus, aceito e ofereço. Porque minha vontade é matar e mandar para o inferno, mas não posso. Então eu beijo a cruz e... É a cruz credo, né? Só por causa de florzinha manda os outros para o inferno. Mas deixa para lá. Fica com raiva porque rouba as mudas aqui, mas rouba a muda da vizinhança toda para plantar aqui. Deixa para lá. 2 pesos, 2 medidas. Então tá lá. Vamos lá. Outro sinal de bênção é o funeral dos cristãos.
Além dos sacramentais, são a bênção esses objetos que nos ajudam a viver a fé. Um outro sinal também é o funeral dos cristãos, né? Se realiza, né, o que se confessava na fé e na esperança. Então, aquela oração final, que é a oração quase que uma oração de despedida, a pessoa já morreu, né? Então, mas para que se faz aquela oração? Para consolo e conforto daqueles que estão tristes pela perda e ao mesmo tempo para encomendar a alma daquela pessoa. Se reúne para que todos, rezando por aquela alma, Deus, né, a acolha, Deus olhe as nossas lágrimas, a nossa dor, né, e acolha aquela pessoa. Veja o amor que ela nos causou, né, conte o amor que ela deixou gravado no nosso coração. Para isso que serve o funeral. É simplesmente o sacramental, porque assim, é o último sacramental da vida da pessoa. Como se fosse assim, não é um sacramento, mas se você coloca, se o sacramental é uma preparação para receber bem o sacramento, então o sacramental da água benta, que se asperge, é para lembrar o batismo da pessoa e ao mesmo tempo lembrar que agora é o último sacramento que a pessoa, o último sacramental que ela recebe, como uma preparação para o céu. Então é para isso que serve a água benta. Tá bom? Que é um último sinal de sacramento. E faz o sinal da cruz. Tanto é que os sacramentais são oração, imposição das mãos, sinal da cruz, ou bênção com a cruz, e água benta. Então, no funeral praticamente os 4. Tem a oração, imposição das mãos, que são também as preces, né? Todos estendem a mão rezando, né? Juntos, o Pai Nosso e tudo. Depois tem a bênção final, Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis, né? Que a luz de Cristo resplandeça sobre ela, né? Então, então faz o sinal da cruz e por fim a água benta, tá bom? Então, normalmente são esses sinais, né? Não é que é o corpo ali, é o sacramental, mas recebe os últimos sacramentos, porque como está morto, não tem mais como receber sacramento. Se estivesse vivo, bem doentinho, receberia unção dos enfermos e confissão. E às vezes, quando não pode confessar, absolvição dos pecados, né? Então, indulgência plenária. Então, teria tudo isso. Mas está morto, em coma. A pessoa está em coma, sedada. Não, então, são perdoados, porque como ela não pode confessar, está limitada, então são perdoados os pecados sob condição. Ela não teria que confessar. Eu já tive a possibilidade de atender a confissão de uma pessoa que já não falava e não se movimentava, não podia escrever. Então, ajudar na confissão. Então, eu falei assim, quer se confessar? Eu falei assim, então eu vou te ajudar. No primeiro mandamento, amor a Deus sobre todas as coisas. Aí eu falei assim, rezou todo dia. Sempre lembrou de Deus sem murmurar e sem reclamar. Aí a pessoa, quer dizer, uma confissão, ela não falou, mas está se confessando. Então, se ajuda, conduz a pessoa, vai falando todos os 10 mandamentos para ajudar a pessoa a se confessar. É o máximo que ela pode fazer, porque ela não pode falar. Então, se a pessoa está inconsciente, ela não necessariamente quis a presença do Padre, não sei que fosse católico. Foi alguém que pediu. Mas está inconsciente. Tá. Se é verdade, então somos enfermos. É a pessoa que tem pecados, nesse caso? Sim, quando a pessoa pode confessar e quer confessar, normalmente. Inconsciente não. A única coisa que o padre dá, ele dá absolvição sob condição. Dá absolvição dos pecados. Eu te absolvo de todos os teus pecados e te concedo a indulgência plenária. Então você pode conceder indulgência plenária, só que é sob condição. Quer dizer, a pessoa estava arrependida ou naquele momento que ouviu aquilo, ou não ouvindo, mas antes de morrer tinha o desejo de se confessar e quis, então aquilo foi um sinal. Se não, não. Então, isso é sob condição, então a gente não sabe, tá bom? A pessoa não buscou o sacerdócio quando podia falar enquanto tinha. E depois a gente. Não, então, mas é isso, mas é igual a pessoa quando a pessoa que comete suicídio. Antigamente na igreja, a pessoa que cometia o suicídio é atentado contra a própria vida. É uma negação da vontade de Deus para ela, porque Deus quis ela que não quis, ela não quis nem ela. Então, quer dizer, é uma negação de Deus e dela. Então, normalmente a igreja condenava essas almas ao inferno. Quer dizer, não podia fazer exéquia e não podia celebrar missa por essa alma, porque nem ela quis.
Ela não quis se voltar para Deus, não se arrependeu, não pediu ajuda, não quis nada, então a igreja não podia dar o que ela não queria. Então a igreja era conivente com aquilo. Então a pessoa não quis, não vai dar. Ela buscou a Deus? Não, então não vai celebrar a missa. Ela se matou, fez isso? Então não. A igreja pensava desse jeito porque a pessoa não quis, não é que a igreja era maldosa. Ah, não, fez isso, está condenada. Não, a igreja não veio para condenar, a igreja veio para salvar. Quem que salva é Cristo, mas a igreja veio para unir a Cristo. Então a igreja não veio para separar. Mas a igreja não podia dar uma coisa que ela não tem consciência. A pessoa não quis, então como é que eu posso dar uma coisa que eu não quis? Não tem jeito. Então a igreja não fazia. Hoje em dia a igreja tem consciência em que uma pessoa, quando comete o suicídio, há pouco tempo atrás, uma família que eu conheço, uma pessoa que estava com uma doença mortal, que tomava remédio, estava muito mal, uma doença que estava debilitando ela e estava muito mal, teve uma decepção, uma tristeza, encheu a cara. O que ele fez? Com a raiva do mundo, tomou veneno de rato. Aí tomou veneno de rato e aí o que aconteceu? Na hora que começou a sentir dor, se arrependeu. Eu não quero morrer. Perdão, eu não quero morrer, me ajuda. Aí a pessoa está arrependida. Então, nesse caso, ela cometeu o suicídio, mas entre o desejo de se matar e a morte, tem um intervalo. E às vezes até a pessoa que pulou do prédio, está tão mal, pulou do prédio, está uma depressão profunda, loucura, pensou tudo, pulou do prédio, está caindo. Enquanto ela cai e até ela morrer, ela pode ter se arrependido. E se ela se arrependeu, pode ter o perdão. No auge da loucura, no auge do extremismo, às vezes de entorpecentes e outras coisas mais, pode se arrepender. Então a igreja vê isso como um sinal. Se ela se arrependeu, tal. Então pode ser. Então a gente celebra pela alma. Se ela se arrependeu, a gente está rezando por ela. Se ela não se arrependeu, Deus vai usar aquela oração nossa para outra pessoa. Tá bom? Então é um pouco isso. Então no funeral é para isso, né? Durante a sua peregrinação terrena, acompanha no final a sua caminhada, né, para entregá-lo nas mãos do Pai. Para isso que serve a exéquia, né, aquele sinal de uma oração de quem aqui na terra viveu seguindo Cristo, agora nós entregamos o seu corpo, né, às mãos de Deus, a sua alma nas mãos de Deus. Ele oferece ao Pai, em Cristo, o Filho, né, de sua graça e deposita na terra, né, nessa esperança do germe da vida futura, né, do corpo que ressuscitará para a glória. Né, enterramos o corpo e pedimos que a alma suba aos céus. Então esse é o sentido do funeral, tá bom? Então não altera nada porque como ela morreu, não recebe mais sacramento nenhum, nem confissão, nem unção dos enfermos. Então como ela morreu, já não recebe mais, a não ser tem uma exceção. Por exemplo, a pessoa morre num acidente de carro e morre repentinamente no infarto e não deu tempo do padre chegar. A igreja permite fazer a unção dos enfermos até 2 horas depois da morte. Então, morreu, até 2 horas depois da morte pode dar a unção dos enfermos. Então a igreja permite isso. Sob condição, né? Porque assim, é uma condição também. A igreja não sabe se vai ter eficácia, mas às vezes a pessoa queria e às vezes a gente não sabe, né? Diz que o orgulho morre alguns dias depois, né? Então. Ela pode servir também depois no caso do purgatório, né? Exato. Pode servir. Então a igreja coloca, porque assim muitos santos tiveram visão do purgatório. Né? Santa Francisca Romana, Santa Brígida e tantos outros santos tiveram visão de almas do purgatório, viam as almas do purgatório, né? E muitas revelaram muitas circunstâncias assim, né? Gente que a gente achava que estava no céu está no purgatório, gente a gente achava que ia para o purgatório e para o inferno está no céu. Então, mas por quê? Porque aí revelava algumas coisas, né? Então, as almas do purgatório que vinham para essas santas e esses santos que tinham essa visão revelavam muitas coisas, né? Essa pessoa não está no céu porque ela negligenciou isso, isso e isso, porque ela não foi na missa, porque ela não se confessou direito, porque ela escondeu um pecado, porque ela teve práticas escondidas contrárias à fé. Então, aí muita gente assim fala assim, aí a pessoa vem e revela, né? Tem um desses casos que é uma beata, como que é o nome dela? É do sul da Itália. É uma beata, depois eu lembro o nome dela, mas ela... Não, Francisca Romana é santa, é uma beata,
né, que ela era mãe de família, teve 8 filhos, casada, e depois viveu para rezar, mas vinham algumas almas do purgatório. Diz ela, num livro, que João 23 está no purgatório ainda. E o Papa já fez ele santo, mas tudo bem. Então aí a gente não sabe, né? Essa mulher, essa beata, viu ele no purgatório. Então, aqui só que ela é beata, então a gente não sabe o que está certo. Então o Papa fez ele santo, mas a beata viu ele no purgatório. O que é isso? Então é melhor... Hã? Tá, por um Papa tá, por ela não. Então deixa pra lá, né? Então, mas são essas coisas que a gente não sabe, né? Então, como que a gente vai ter certeza? Revelou ela tá errada ou o Papa que tá errado? Então, um dos dois é raro. Então a gente não sabe, né? Se eu tiver certo, ele está canonizado, não vai receber oração nenhuma. Esse é o problema. Não recebe mais, né? Então, esse é o problema. Então o que acontece é assim, na exéquia, né, no funeral, o que acontece é que ele pode ser feito em 3 lugares: na casa, na igreja e no cemitério. Na Itália e em Portugal, quando eu trabalhei na Itália e em Portugal, o funeral é feito nos 3. Você vai até a casa, normalmente oh meu Deus, como que chama? Quando você faz você fica lá acompanhando o corpo, o velório. O velório, quando você fica no velório, a maioria na Itália e em Portugal, o velório é na casa, não é no lugar. Hoje em dia tem já os lugares de velório próprio, né? Às vezes é perto do cemitério para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, às vezes o velório é tão grande que já é uma capela, e daí já faz velório, missa e já vai para o cemitério, está tudo pertinho. Mas normalmente em Portugal e na Itália, não sei nos outros países, mas nesses dois, nas cidades pequenas, não nas cidades grandes como em Roma e outras assim, mas nessas cidades pequenas onde eu trabalhei, então era assim, morria, então ia até, o velório era na casa, você ia até a casa, tinha uma bênção própria para fechar o caixão. Aí fechava o caixão, né? Aí saía em procissão rezando o terço até a igreja. Aí punha na frente do altar, né, na frente, aí ia, o padre se paramentava, vinha, celebrava a missa, voltava a aspergir água benta e o incenso ao morto, aí voltava para a sacristia, tirava os paramentos, ia em procissão, aí rezava mais, que às vezes era perto do cemitério da igreja, só dava para rezar 1 dezena, 2 dezenas, então não dava para rezar outro terço. Aí ia rezando, aí todo mundo ia até a porta do cemitério, isso em Portugal era assim, parava na porta do cemitério, ninguém entra no cemitério, aí o padre entra, vai até a cova, abençoa a cova, aí termina, aí o padre pode ir embora e aí eles enterram. Então, normalmente era assim, foi a primeira vez que eu fiz em Portugal, né, porque aqui no Brasil é assim, a gente vai estar no velório lá em cima, o velório já é no cemitério, você vai lá, faz as exéquias, dá a bênção, se é um padre, alguma coisa, aí tem missa de corpo presente, faz o bispo, aí faz às vezes na igreja mesmo, faz na igreja, tem a missa e depois vai enterrar, né? Esse ano já foram 3 padres, né, da diocese, né? Então, já foram 3, Frei Xavier, o padre Simão e o padre Roberto Prechevski. Então, os 3 faleceram, né, esse ano. Então, já foram 3 meses, 3 padres, ano vocacional do céu, né? Então já morreram 3 esse ano. Então, as exéquias não são assim. Eu lembro que, assim, a primeira vez que eu estava em Portugal trabalhando, essa aqui é um parênteses na aula, né? Não tem muito a ver com a aula, mas dá para entender. Aí eu fui na casa para abençoar, era uma freguesia, eu trabalhava numa cidadezinha perto de Coimbra, uma cidade bem pequenininha, que se chamava Freguesia. Eu fui nessa freguesia e do lado, assim, saindo já da freguesia, num lugar bem mais afastado, estava tendo velório. Eu fui até a casa, entrei, eu vi todo mundo conversando lá do lado de fora da casa, uma casa pequenininha, muita gente do lado de fora. Aí na sala entrei, o caixão estava na sala, né, os móveis, aí quando eu entrei assim, eu levei um susto, porque foi eu entrar, começou uma gritaria. Aquele desespero. Ai, mãe querida, ai, rica mãe, ai, mãe querida. Uma gritaria, meu Deus. Aí eu falei assim, eu queria falar, eu tinha que dar a bênção, não sabia nem por onde começar. Aí eu fiz assim, eu falei, eu vou rezar sozinho, ninguém vai ouvir. Uma gritaria, nem eu me ouvia. Pai, Filho, Espírito Santo também. Quando terminei o sinal da cruz, parou todo mundo. Abençoai, Senhor, o corpo dessa... Aí tem a bênção tal, aí dei a bênção. Aí fiz a bênção, joguei a água benta. Aí quando pegaram a tampa do caixão, começou a fechar, a gritaria voltou tudo de novo. Aí volta a gritaria de novo. Parecia até um teatro.
né? Mas é que é tradição. Então, assim, chorar o morto é para mostrar que ele era querido. Então, em Portugal, eles choram. Então, antigamente, pagava as carpideiras para chorar. Lá em Portugal não precisa nem pagar. Lá era tradição todo mundo chorar pelo morto. Então, todo mundo chora, né? Então, aí foi assim. Aí saímos em procissão, né? Quando a pessoa é ruim, é melhor pagar, né? Porque não vai ter ninguém chorando por ela. Então, quando a pessoa é boa, todo mundo chora por ela. Mas quando a pessoa é ruim, só pagando, né? Para chorar por ela. Então, aí foi até a igreja, aí celebrou a missa, terminou a missa, foi até o caixão, até o cemitério, abençoou a cova e foi enterrado. Nesse mesmo dia, porque assim é uma tradição celebrar a missa de corpo presente, lá em Portugal. E nesse dia morreram 3, né? Era verão, um calor insuportável, morreram 3. Foram 3 missas de funeral, mais a missa da paróquia. Recebi nesse dia 4 missas, né? Até liguei pro padre e falei, padre, posso celebrar 4 missas? Padre, não pode não, mas resolveram morrer tudo no mesmo dia. Tem como juntar 2 mortos numa missa só? Padre, eles não querem. Então, tinha que celebrar 4 missas naquele dia, né? Dia de semana mesmo, né? E fazer essa procissão toda, né? Era 2 horas quase, entre a casa, igreja, cemitério, voltar para casa, depois vai no outro. Então foi assim o dia inteiro, né? Cemitério. Mas 44 anos cemitério. Glória foi em casa, Então é isso. Às vezes o que fazia hoje em dia na cidade onde moram os meus pais, às vezes faz a oração no velório mesmo. Quando o padre vai, já está feita a exéquia. Se não, quando tinha um padre que não ia em exéquia nenhuma, ele não gostava de fazer, então o pessoal descia, estava lá na porta do cemitério, descia passava com o morto dentro da igreja, rezava um Pai Nosso, uma Ave Glória e subia para o cemitério de novo. Então fazia como se fosse uma tradição, já que não tinha missa aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil tiraram a missa do corpo presente, porque nem ia dar conta, né? O padre não ia dar conta de fazer tudo, né? Então, mas o rito normalmente era a bênção na casa, na igreja, que era a missa, e no cemitério, que era a bênção da cova. O cemitério era a bênção da cova. Hoje em dia, na exéquia, a gente pode fazer tudo isso daí. Dá para fazer a bênção da cova, que tem permitido de fazer também. Tá bom? Então, esses sacramentais. Então, o sacrifício eucarístico era exatamente qual era o sentido, né? Parágrafo 1689, eu vou ler ele inteiro, que é bonito. O sacrifício eucarístico, quando era celebrada a missa de corpo presente, se celebra a ser realizado na igreja a Eucaristia, que é o coração da realidade pascal da morte cristã. É então que a igreja exprime sua comunhão eficaz com o defunto, oferecendo ao Pai, no Espírito Santo, o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo. Ela lhe pede que o seu Filho seja purificado de seus pecados e de suas consequências, e que seja admitido à plenitude pascal da mesa do reino. É pela Eucaristia assim celebrada que a comunidade dos fiéis, especialmente a família do defunto, aprende a viver em comunhão com aquele que dormiu no Senhor. Então, o sentido era esse. A pessoa morreu, não está mais aqui, mas a Eucaristia é o sinal do nosso vínculo com Ele. Se ele parte para Deus, estar na missa é estar com aqueles que amamos. Então esse é o sentido da missa e da missa de corpo presente. Ou seja, o último ato do seu corpo, da sua vida, foi buscar Deus. Isso aqui é muito bonito. Quando você entende isso, que o último ato da nossa vida deveria ser buscar Deus, porque quem busca Deus, às vezes a pessoa vem se confessar e fala assim, faltei na missa 3 meses. Por que faltou? Preguiça. Não tem outro motivo. Preguiça de ir na missa, né? Eu vou assim, às vezes eu falo, né? Dependendo se tem o tempo, se não está aquela fila gigantesca. Aí eu falo, né? Falo assim, você quer ir para o céu? Falo assim, a pessoa dá um choque porque ela não quer ir naquela hora, né? Mas fala assim, como assim, padre? Você não quer ir para Deus um dia? Quero, padre, um dia quero. Pois é, se você não vai na missa, como é que você vai querer ir para o céu? Se você não busca Deus, vai querer Deus para quê depois? Aí a pessoa toma consciência que se ela não busca Deus em vida, como é que ela vai estar com Deus no céu? Então é isso, ela tem que buscar em vida o amor de Deus, né? Então isso fala, né? É pela Eucaristia assim celebrada que a comunidade dos fiéis, especialmente a família do defunto, aprende a viver em comunhão com aquele que dormiu no Senhor, comungando do corpo de Cristo, do qual é membro vivo, e rezando a seguir por Ele e com Ele. Por Cristo e com Cristo, né? O adeus final, né, ao defunto e a sua encomendação a Deus pela igreja, este é o último adeus pelo qual a comunidade cristã saúda um de seus membros antes do seu corpo seja
depositado na sepultura. A tradição bizantina exprime, né, pelo beijo de adeus ao falecido, né? Alguns fazem isso, né? Algumas famílias têm até a tradição, quase que dão um beijo, né, ao defunto, né? Então fazem isso, principalmente a pessoa mais próxima, né? A esposa, o marido, às vezes um filho, né? Então isso tudo tem um sinal também. Na igreja bizantina faz isso. A despedida é com beijo, a saudação de Cristo, né? Tá bom? Então é essa saudação. Com essa saudação, canta-se por causa da sua partida, desta vida, e por causa da preparação, né? Que normalmente se canta, às vezes se canta um canto. Com minha mãe estarei, né? Normalmente é a música mais cantada nos nossos velórios, pelo menos dos católicos, né? Com minha mãe estarei na santa glória um dia, né? Junto à Virgem Maria no céu estarei, né? Então, de verdade é um canto para consolar e ao mesmo tempo uma homenagem, né? O canto se faz a uma pessoa, normalmente se faz uma música para homenagear alguma pessoa, então aquele canto final é como uma homenagem àquela pessoa, né? E o desejo de todos aqueles que estão ali. Então é bonito ver isso porque até na hora da morte a gente acompanha as pessoas, né, queridas. Bom, aqui termina essa parte e vamos entrar na terceira parte do catecismo, a vida em Cristo. Essa parte é bonita. Então essa daqui a gente vai começar na próxima aula. Então a vida em Cristo, que vai ser não semana que vem é Semana Santa, então não tem aula, tá bom? Semana que vem não tem. Antigamente era assim, não era permitido, antigamente não era permitido cremar, porque algumas pessoas queriam, porque assim, a pessoa morreu, a alma sobe aos céus, e na segunda vinda de Cristo vai recapitular todas as coisas, então vai dar a vida aos corpos, então os corpos, né, subirão aos céus, né, um corpo glorioso. Então aqueles que não tinham fé, o que eles faziam? Contrário à fé, para dizer que não acreditavam, então eles queriam ser cremados para que Deus não pudesse ressuscitar nada, não pudesse, como no livro lá, né, não pudesse voltar carne, pele e nervos para os ossos, né? Então não queriam. Tanto que a gente faz a sepultura, a gente guarda o resto dos mortais. Por quê? Nesse sentido, na segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então a gente guarda os restos mortais, né, nesse sentido. Tá bom? Então mas a princípio era proibido. Depois se entendeu que a cremação, de certa forma, é uma forma de, até quase que higiênica, de você não precisar depositar, porque senão você tem que enterrar, depois tem que exumar, guardar a ossada dentro de uma caixinha e tem que ter um outro lugar para guardar. Então já com a cremação não, você já vai para lá, crema, está vendo uma caixinha, as cinzas, e você já põe direto no cemitério. É um trabalho só. Então quando pensa que é um trabalho só, não é mal. Agora você pensa, não, eu vou queimar porque eu não quero ressuscitar para a vida eterna. Aí sim, aí é uma negação. Isso daí não tem o sentido cristão, né? Tudo bem que Deus pode recapitular quanta gente morreu no mar e vai ressuscitar na vida eterna, foi comido por peixe e vai ressuscitar na vida eterna. Para Deus nada é impossível. Mas é verdade que foi a condição que morreu afogado, morreu no meio do mar, morreu numa tempestade, morreu em outro lugar que não foi nem enterrado. Então é isso, né? Foi atacado por animais, né? São João Crisóstomo, né? Ficaram os ossos dele. Então é isso. Quer dizer, nesse sentido é porque não está associado à fé, né? Isso é o problema. Porque se tivesse associado à fé, colocava num cemitério para todas as vezes no dia de finados ir lá visitar, lembrar da alma daquela pessoa, porque os restos mortais daqueles que a gente amou tá ali, né? É como quando a gente guarda uma foto de quem a gente ama. Não pode. Tem que ser o certo no cemitério. Aqui na igreja é permitido porque a igreja porque tem 5 padres atrás do altar, né? Então tem 5 padres atrás do altar e na sala lá do fundo tem lugar para 3 bispos morrer. Então a gente pode os 3 bispos morrer. Ó, tá gravando. Né? Você lembra daquela senhora que faleceu na hora da missa? Lembro. Ela já tinha comungado? Não, estava no ato penitencial. Quando ela morreu aqui na igreja, estava no ato penitencial. Ela caiu assim, e aí estava no ato, mas ela vinha todo domingo na missa. Todo domingo ela estava na missa. Mas na hora da missa eu proibi. Está proibido de morrer na hora da missa. Quando sair, pode morrer lá fora. Agora dentro não pode morrer mais. Já proibi, já está proibido morrer. Não, está proibido. Se desobedecer o padre, já viu. Está proibido. Depois dela, ela foi a primeira. Ela me pegou de surpresa, eu nunca tinha visto isso. Então agora está proibido morrer na igreja.
Aqui está proibido. Então, dentro da casa de Deus, olha só. Tá vendo? Deixa eu perguntar, vocês viram hoje sobre a moça na Espanha, da eutanásia? Eu ouvi falar alguma coisa, mas não... 18 horas, a moça ficou depressiva por causa de uma infecção da cadeira e ela não teve eutanásia. Mas disso, ficou, fez um país a gente sabe, no auge do desespero, das coisas todas, quer dizer, basta você pensar um pouquinho a vida de alguns outros santos, né, que sofreram quase as mesmas coisas, quase as mesmas situações. Por exemplo, tem a história de Santa Miriam de Jesus crucificado. A história dela é muito bonita, que ela meio que analfabeta, né, e queria servir a Deus. Aí um muçulmano queria casar com ela, ela se negou, ele passou a faca, cortou o pescoço dela, ela ficou caída, aí ela se encontrou, ficou 30 dias sendo cuidada numa caverna por uma mulher, e nunca mais se viu essa mulher. Então se atribui a Nossa Senhora que cuidou dela na capela. E aí depois ela viveu na capela, depois teve várias coisas, Deus permitiu que ela tivesse possessão demoníaca, não sei por quantos dias, irmão? 40 dias, depois viveu a possessão angelical, depois teve quase o êxtase da glória do céu. Então ela passou por várias coisas na vida, né? E foi mal compreendida, perseguida, sofreu bastante essa freira, né? E viveu a vida com um amor imenso a Deus. Tantas outras que também foram, aqui no Brasil, né? A Cristina, serva de Deus, beata já, né? A Cristina, de Juiz de Fora, e a Lindinalva, irmã Lindinalva, na Bahia, que tentaram violentar as duas. Elas lutaram até a morte e foram mortas, né? São mártires, né? Virgens e mártires, né? Então lutaram, quer dizer, morreram também, morreram lutando pela fé, quer dizer. Então a maldade do mundo sempre vai ter, e quem sofre as maldades do mundo, na verdade, tem as consequências. Basta ver Cristo, quer dizer, o consolo de quem sofre na vida é olhar para Cristo e pensar que ele sofreu, pensar que Nossa Senhora perdeu São José e perdeu Jesus. Então quando a gente olha nesse sentido, nesse viés, a gente sofreu. A gente está aqui então para dar testemunho de que vale a pena vencer. No caso dessa coitada, acho que a depressão foi tão grande e não tinha esperança, ninguém ajudou. Quer dizer, ela talvez tenha caído numa depressão tão profunda que não viu outro sentido mais de viver na vida. Quer dizer, todos os sonhos dela foram quebrados, então para que ela vai viver? Então, só que assim, se olhasse para Cristo, talvez pensasse, não, tudo isso que eu sofri, ainda que tentaram tirar tudo de mim, não tiraram a única coisa que vale, que é o amor de Deus, que por esse amor vale viver. Então, se tivesse pensado assim, teria vivido bem, teria sido um testemunho para todo mundo. Olha, sofreu isso, sofreu várias coisas e estava firme aí, vivendo, né? E tudo isso que ela ficou tetraplégica. Vai saber, você vê a brasileira, olha aqui, tirou um monte de gente lá, está descobrindo a cura, né, então, está descobrindo a cura, só que está sendo processada, porque se for curado todo mundo do jeito que ela descobriu, os laboratórios perdem muito dinheiro. Não vai vender uma cadeira de roda, não vai, quer dizer, todo mundo é. Então, quer dizer, mas você vê a maldade, né? Por trás está o interesse. Então, quando a pessoa faz por amor a Deus, por maiores maldades e coisas que elas possam viver, bom, basta você pensar, né, na vida de Santa Maria Madalena. Era uma prostituta. Vai saber na mão de quantos homens essa mulher passou, vai saber o que ela não sofreu, porque ela se vendia para os soldados romanos. Quer dizer, além de ser uma judia, contrária à fé, ainda se vendia para os homens que eram pagãos, quer dizer, por causa de dinheiro. Quer dizer, a vida totalmente podre e perdida, mas o encontro com Cristo mudou a vida dessa mulher. Então, quer dizer, aí a gente entende o que Cristo pode fazer na vida das pessoas. Então isso é muito bonito, muito bonito. Estava vendo um vídeo que me mandaram, um padre mandou, um vídeo, pode até desligar, irmã, depois a gente... Tá bom, deixa assim, vai. Então, mas mandou um vídeo, eu achei interessante, foi um historiador, que ele estava estudando, ele falou assim, eu sempre fui ateu, nunca acreditei em Jesus Cristo, esse negócio de milagre, ressurreição, para mim é tudo uma besteira.
E ele queria provar que Jesus era um charlatão, era uma pessoa que nem existiu. Ele queria provar. O que aconteceu? Ele começou a estudar a vida de Cristo. E aí ele estudou os apóstolos, todas as pessoas que conviveram com Cristo. E aí no vídeo ele fala assim, olha, São Pedro era assim, ele fala os detalhes de São Pedro, psicologicamente, o que São Pedro era. Era instável, era isso e aquilo e aquilo. São João era assim, assim, assim. Santa Maria Madalena era assim, assim, assim. Esse era assim, assim, assim. Jesus só escolheu gente louca e gente ruim. Né? Era tudo gente perturbada. Fala de Judas Iscariotes, fala de todos eles. Fala assim, só tinha gente ruim. E qual era a atitude de Jesus com eles? Tinha paciência, benevolência, caridade, foi formando um a um. Foi movendo o coração desses homens e dessas mulheres a serem curados dos seus piores defeitos. Ele falou assim, nesse sentido, era um homem que vivia a caridade. Ele foi colocando, foi elogiando as virtudes de Cristo por aqueles que não prestavam na sociedade, que ele veio para os pobres, assim, e aí ele veio para os pobres, veio para isso, foi falando tudo isso, e falou assim, pois bem, eu posso até não acreditar que ele é Deus, mas foi o homem mais inteligente, mais benévolo e o melhor homem que viveu nesse mundo. Porque fez de pessoas perdidas, deu esperança a todas elas. Falou assim, se ele deu esperança, a muitos deu fé. Ele falou assim, e a outros fez mover a caridade. Por fim, eu estou convencido, eu era ateu. Eu falei, agora eu não sou nem protestante, ele falou, não sou nem evangélico, nem católico, mas com certeza eu sou cristão. Quer dizer, já passou a acreditar. Então, quer dizer, é bonito ver pelas coisas que Jesus fez, né, as coisas que foram. Então, a transformação de Jesus pode fazer nas pessoas é muito grande. Tanto em vida, né, como depois na morte. De resgatar vivos e mortos. Desceu à mansão dos mortos. Subiu aos céus. Né? Então, essa profissão de fé que a gente faz é muito bonita. Né? Então, é o sinal da fé verdadeira, daquilo que Nosso Senhor quis mostrar para nós. E isso, assim, dá um outro valor à nossa vida. Nossa vida tem outro valor. Mesmo os doentes, mesmo os sadios, todos dependemos do amor de Deus. Exato. Mas é por isso, porque para muitas pessoas a vida é buscar felicidade aqui. Se alguma coisa privou elas da felicidade, a vida já não tem mais razão. Coisa que eles não veem a felicidade na vida eterna. E a felicidade eles não descobriram ainda que o efeito da felicidade, lá em Aristóteles, Platão e Sócrates, a felicidade decorre dos nossos atos. Quando eu faço bem uma coisa, o efeito de ter feito bem uma coisa é a felicidade. Então é isso que me liga aos céus. Então o que passou pelo mundo fazendo bem, essa foi a felicidade de Cristo. Então essa foi a vontade do Pai para ele. Então quando a gente faz bem as coisas, a gente vai encontrar felicidade. Mesmo sendo difícil, árduo, complicado, exigindo muito da gente. Então a gente encontra a felicidade cumprindo bem. Quando a gente cumpre bem o nosso papel, a gente é feliz. Ainda que tenha as frustrações de não ter sido perfeito do jeito que a gente queria. E quem disse que o jeito que a gente queria era perfeito? Esse é o problema. Na nossa cabeça era a teimosia do nosso jeito. Mas era mais orgulho do que qualquer outra coisa. Então tá bom. Vamos rezar aqui uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Abençoe, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.